O RN no Ar de hoje recebe para a entrevista ao vivo o empresário e consultor Kellermane Martins. Bom dia, Kellermane. Bom dia, Tiago. Kellermane, vamos começar o nosso papo de hoje aqui falando um pouquinho acerca do mercado que vem passando por uma série de transformações em razão desses últimos 2 anos, 2015 e 2016 foram anos muito difíceis e que o empresário precisou mudar, precisou se adaptar para poder sobreviver. Exato, nós passamos por um momento de muita dificuldade para alguns, mas também de muitas oportunidades para outros. Algumas empresas fecharam, outras tiveram que se modificar para sobreviverem, mas algumas, Tiago, elas conseguiram crescer até mesmo nesses tempos de adversidade. E aí nessa situação de aproveitar a oportunidade é que entra muito a questão também de preparação, a questão de conseguir realmente identificar esses empresários que conseguiram crescer. Qual foi basicamente, Kellermane, o diferencial deles para os empresários que acabaram tendo que encerrar suas atividades? A primeira grande diferença foi a visão de como eles enxergaram essa crise, podemos assim dizer. Crise para alguns significa ponto de mudança, ponto de rever as suas atuais formas de realizar, de produzir ou de prestar um serviço. Então esses empresários viram nesse momento um momento de se reinventar, de buscar, de inovar e começaram a praticar algumas formas de atuação que antes não era preciso, tendo mais conexão com o cliente, com o consumidor, olhando para o futuro, porque toda a crise ela passa, então eles estavam muito mais focados no pós-crise do que no momento, investiram em pessoas, em desenvolvimento e começaram a ocupar espaço dentro da sua área de atuação. Essa questão vai ser inclusive um dos temas tratados agora no Fórum de Liderança desse ano, que vai ser realizado amanhã pela KM. Isso, nós temos a honra de receber 2 grandes celebridades do management, ou seja, da área de gestão no Brasil, o americano Randy DiStefano e também um brasileiro que é notável, Sandro Magaldi. O Sandro Magaldi ele vai falar bastante sobre como atuar em ambientes de adversidades, em ambientes difíceis de se superar crises como a que estamos vivendo. Ele é um grande especialista porque entrevistou a maioria dos grandes empresários, dos grandes cases do Brasil, e ele tem uma metodologia de passar o que é que esses empresários, como eles almejaram, primeiro, obter sucesso, mas sobretudo o que é que eles fizeram internamente em suas empresas. O outro palestrante até vai tratar acerca de um tema que hoje eu vejo como muito polêmico, controverso, que é a questão do coaching. O coaching hoje em dia talvez seja um termo até de certa forma banalizado, porque todo mundo é coaching. Hoje ninguém é mais consultor, hoje ninguém mais é profissional A ou B, hoje simplesmente as pessoas usam esse termo de coach. Essa impressão também que você tem nesse campo empresarial de que todo mundo quer ser coach, quer se dizer coach? Não tenha dúvida. Randy DiStefano, ele é uma grande personalidade nesse meio, porque ele foi o primeiro profissional, ele é um americano, ele foi o primeiro profissional a trazer para o Brasil uma certificação internacional que é validada pelo ICF, que é a Federação Internacional de Coach. Então, inclusive, isso irrita muito, porque, infelizmente, algumas pessoas estão achando que esse profissional, o coach, não é um grande profissional, não é um profissional técnico, e porque muitas vezes você atua em outras profissões e talvez porque este nome ganhou espaço no mercado e se autodenomina. Mas veja, o coach é uma profissão que você deve escolher as pessoas que atuam, porque é um profissional que ele aprendeu as melhores técnicas, os melhores padrões comportamentais e as melhores práticas dos grandes executivos internacionais para atuação em sua empresa, na sua atividade. Então é um profissional extremamente preparado, que tem como orientar profissionais, executivos e empresários. Então é preciso separar o joio do trigo. Falando nessa questão da separação do joio do trigo, Kellermane, é importante dizer por que essa atividade ela ficou tão banal se existe uma Federação Internacional de Certificação. Por que aqui todo mundo simplesmente imprime um cartão com o nome de coach e sai para a rua dizendo que é? O que é que falta ainda
para a profissão realmente ela ser algo que as pessoas consigam visualizar um profissional. Talvez seja a definição que as pessoas acham que muita gente nem sabe o que é um coaching hoje em dia. Exatamente. Existe a Federação Internacional, mas no Brasil ainda não foi criada uma regulamentação. Nos Estados Unidos ela existe, na Europa. É um profissional extremamente bem remunerado, mas esse profissional ele precisa ter toda uma formação, toda uma certificação, toda uma experiência. Infelizmente no Brasil, como muitas coisas, né, as pessoas vão pelo modismo. Então, como é uma profissão que está em voga, em moda, colocam lá o cartão. O mais grave são os clientes que se submetem a esses processos sem checar as credenciais desses profissionais. Com quem ele já atuou, que resultados ele alcançou, qual foi a formação, aonde ele fez. É o básico. Ninguém vai para uma cirurgia sem checar se o cirurgião ele tem as qualificações técnicas. Com o coach não é diferente. Voltando um pouquinho para o mercado aqui da gente, o mercado local, como é que você tem enxergado esse novo momento agora, 2017, com as empresas já podendo apontar em recuperação, voltando a crescer novamente? Como é que você enxerga esse ano 2017 e qual a expectativa que você faz de mercado para 2018? As expectativas são as melhores, você já percebe muitos empresários tirando da gaveta seus projetos. Infelizmente, alguns só agora. Outros já estão nesse processo desde o final de 2016. E foram essas empresas que começaram a pensar no pós-crise que já começaram a crescer ainda em 2017. E outras que começaram o processo agora porque estão enxergando, já estão atrasadas. Mas o ano de 2018 é muito promissor porque o mercado estava retraído, represado. Então tem aí uma boa frente para se avançar e é o momento tanto de profissionais se prepararem para desfrutarem desse novo momento, como as empresas também. É isso, agradeço a participação hoje aqui no RN Alemão, trazendo para a gente um pouco do cenário empresarial aqui local, também nacional, falando um pouco a questão do coaching, né, que hoje está tão em moda falar essa palavra e muitas das vezes as pessoas sequer sabem o que significa. Muito bem, fica aí o convite para participar. É amanhã, no dia 31, o Fórum Nacional de Liderança aqui em Natal, no Teatro Riachuelo.